Mateus capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Deixa eu abrir um parênteses. Jesus está no templo, andando com seus discípulos. Lembrando que aqui, dias antes, ele está no templo com os discípulos, em preparação para a Páscoa, e são momentos antes dele morrer, ok? E ele está olhando para o templo, os discípulos: nossa, que templo bonito, o templo de Israel. E ele falou assim: não vai ficar aqui pedra sobre pedra, esse templo vai ser destruído. Amém? Passou 40 e poucos anos, esse templo realmente foi destruído no ano 70 da nossa era. Ao comando do imperador Tito, os soldados legionários entraram e destruíram o templo. E o templo, ele era adornado com ouro no rejunte do mármore branco. Ele era todo de mármore branco e com rejunte de ouro. E como atearam fogo em Jerusalém, inclusive no templo, esse ouro derreteu. O que os soldados fizeram? Começaram a destruir as pedras do templo, arrancar ela, derrubar, para pegar o ouro que tinha sido derretido. Então o templo foi completamente destruído. Isso, foi completamente destruído, cumprindo essa profecia de Jesus. Versículo 3: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Aí Jesus saiu do templo e foi para o Monte das Oliveiras. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, ou seja, a destruição do templo. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Amém? Diga 3 perguntas. As 3 perguntas que os discípulos fizeram quando vai acontecer isso que o Senhor disse lá? O templo vai ser destruído. Que sinais haverá da tua vinda e que sinais haverá do fim dos tempos? Porque existe um fim dos tempos, amém? Então essas 3 perguntas, e o capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus e capítulo 21 de Lucas, você tem esse sermão chamado de sermão profético, ou sermão do monte, amém? Então vamos falar sobre esses sinais, e Jesus começa a discorrer sobre esses sinais. Vamos lá. Primeiro sinal: enganação sem precedentes. Versículo 4: e ele lhes respondeu. Jesus começa a tecer os sinais, ok? Vede que ninguém vos engane. Versículo 5: porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O primeiro sinal seria marcado por falsos messias, falsas pessoas aparecendo, dizendo ser Cristo, dizendo ser o Messias, o prometido de Deus. Olha o que diz Lucas 21:8, que é o texto paralelo ao Mateus 24. Ele diz a mesma coisa com outras palavras: acautelai-vos, não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu. E o tempo é chegado, não vades após eles. Amém? O tempo é chegado. Ou seja, quando começarem essas coisas a acontecer, saiba que é um período de tempo até a volta do Senhor. Eu vou mostrar essas fotos. Essas fotos, você que olha para o telão, essas fotos são de alguns pretensos messias que surgiram na história humana. Foram poucos, sempre desde a volta de Jesus, sempre teve alguns dizendo ser a encarnação de Jesus. O primeiro foi no 2º século, 200 anos após a ascensão de Jesus. Já apareceu um cara dizendo: não, eu que sou o Messias, eu sou a encarnação, ou qualquer outra coisa. E surgiram esse povo aí, e essas são algumas fotos de alguns, século 15, 16, 17, 18. Só que, irmãos, presta atenção no telão. Eu vou pedir para você prestar muita atenção, porque eu vou mostrar muitas coisas ali, ok? Dados, estatístico. Uma coisa importante: na virada do século, mais precisamente a partir de 1900, começaram a surgir muitos. Virou moda. Eu vou mostrar, eu não tenho tempo de falar de todo mundo, que é muita gente. É muita gente.
Cada um desse aí diz ser o Messias, diz ser Cristo, ou encarnação, ou que ele voltou. Tem muita gente, e muitos deles conseguiram muitos seguidores. Vou dar um destaque para esse aqui, mexicano. É muito grande o movimento dele, tem muito dinheiro, muitos seguidores. Esse também, se não me engano, é um ucraniano. Na Índia, em todos os continentes. Irmãos, não dá conta de colocar todo mundo aqui. Mas de 1940 para cá, surgiram muitos. Então, muitos virão em meu nome. Então, nós somos uma geração que tem visto muitos dizendo: eu sou Cristo. Nenhuma geração na história viram tantos. Um aqui, outro acolá. Mas na nossa geração, muitos. Amém? Este é um sinal.